diante do teu trono, do teu altar, Pai, como oferta agradável ao Senhor, meu Deus. E agora, Senhor, é chegado o momento da palavra, Jesus. Por isso nós pedimos, Jesus, que o Senhor venha cobrir a pastora, Pai, com a tua unção, com o teu amor, com a tua graça e misericórdia, Pai. Porque aqui ela estará sendo instrumento nas tuas mãos, Pai, para transmitir aquilo que necessitamos ouvir, Jesus, e aprender com a tua palavra, Senhor, que nos sara, que nos cura, que nos liberta, Pai, e nos fortalece todos os dias das nossas caminhadas. Ó Pai, assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Passa a palavra para o pastor em nome de Jesus. Amém, amados. Toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao nosso Deus. Estamos aqui no culto de ceia do Senhor, onde estamos aqui para lembrar de tudo aquilo que o Pai fez por nós, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, o Filho de Deus fez por nós na cruz, abrindo assim o caminho da salvação. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia. Se você ainda não sentiu, abra o seu coração. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 13. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Amém, amém, Jesus. Amém, amados. A palavra do Senhor, então, diz assim para nós esta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. E eis que no mesmo dia, eu vou ler a partir do verso 12. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais coisas? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram e disseram que também tinham visto
uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Podemos assentar, amém? Adorando, exaltando e bendizendo o santo nome do nosso Deus. Como diz, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e a Ele adoração. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vi duas crianças saindo. Quem é que saiu agora? Vai pra rua. Agora adianta, nem já nós precisamos de vigiar bastante, irmãos. Amém? Glória a Deus. Amados, assim como nós lemos aqui nas Escrituras, o Senhor sempre tem falado em nosso coração, em culto de ceia, a respeito dessa palavra. E então, ali buscando ao Senhor, o Espírito Santo, ele foi ministrando ao meu coração como que é triste para um servo do Senhor, para aquele que já ouviu a palavra, para aquele que tem o conhecimento de Cristo, começar a esquecer das promessas do Senhor. Quando nós começamos a esquecer de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, nós perdemos a nossa visão do reino. Perdemos a visão e a esperança de tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós vamos entender aqui, através do Evangelho de Lucas, no versículo 12, eu gostaria que a igreja permanecesse com a sua Bíblia aberta e acompanhasse junto comigo, porque nos traz uma informação importantíssima no versículo 12, quando diz que Pedro se levantou e ele corre para o sepulcro, e quando ele chega ali, ele abaixa a sua cabeça e ele vê o sepulcro vazio, porque já havia chegado até eles a notícia, através de Maria Madalena, que viu o Senhor. Elas foram até o sepulcro e, chegando lá, no terceiro dia, elas viram a pedra do sepulcro onde habitava ali, onde estava acolhendo ali o corpo do nosso Mestre Jesus. Quando elas chegaram até lá, no terceiro dia, a Bíblia diz que a pedra havia se movido, havia revolvido a pedra. E o corpo do Mestre já não estava lá mais, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E então Pedro vai correndo, Pedro e João, eles vão correndo até o sepulcro.
Chegando lá, o versículo 12 nos traz a informação que o apóstolo Pedro, ele abaixa e ele realmente ali ele não vê mais o corpo do Senhor, mas apenas estava ali, os lençóis estavam ali postos. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo em Jerusalém, no terceiro dia, quando chega a notícia que o Senhor havia ressuscitado, que ele não estava lá mais, que a pedra já tinha sido removida, por outro lado, a Bíblia nos traz a informação de 2 discípulos que haviam saído de Jerusalém e estavam indo para Emaús, estavam indo para a sua cidade, porque eles estavam se sentindo frustrados, porque eles haviam esquecido de tudo que o Senhor havia prometido. A Bíblia nos traz a revelação do nome de um deles, que era Cleófas. Cleófas significa aquele que brilha com a glória de Deus. Então, aquele que brilha com a glória de Deus, por causa da desesperança, estava indo embora e saindo do propósito de Deus. Eu fico aqui a imaginar, amados, quantos hoje estão perdendo a esperança. Quantos hoje, dentro da casa de Deus, estão tendo essa mesma atitude? Voltando para a sua casa, mesmo diante de uma promessa, mesmo diante de um culto, de participar de um culto de adoração, volta para casa com o coração totalmente desesperançado, porque já perdeu a promessa. Já se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Pois a palavra de Deus diz que há um lugar preparado para todos aqueles que creem. Um lugar onde olhos nenhum viram, onde nunca chegou ao coração do homem, nunca chegou ao ouvido do homem. Há um lugar preparado para nós. E muitas vezes ainda andamos de cabeça baixa, andamos errantes, porque temos esquecido quem nos prometeu e o que nos prometeu. Esses discípulos estavam dessa forma, de cabeça baixa, dizendo, ele nos prometeu tantas coisas e agora ele está morto. Mas sabe o que me chama muita atenção aqui? Que eles deixaram para sair de Jerusalém exatamente no terceiro dia. Acompanha comigo o versículo 13 que diz: e eis que no mesmo dia, que dia era esse? O terceiro dia, o dia que Jesus havia ressuscitado. No terceiro dia, no dia da vitória, no terceiro dia, no dia que eles iriam ouvir a maior notícia para toda a humanidade, no terceiro dia, no dia que eles iriam ter o conhecimento que de tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Eles saem do centro da vontade de Deus. Amados, e assim muitas vezes somos nós. Temos uma caminhada com o Senhor, entregamos a nossa vida a Cristo e temos uma caminhada com o Senhor. E muitas vezes, quando estamos tão perto da nossa vitória, quando estamos tão perto do Senhor realizar em nós e por nós aquilo que Ele nos prometeu, nós deixamos que a desesperança e que a angústia nos tira do centro da vontade de Deus. Mas essa noite o Senhor está nos dizendo, mesmo quando Ele está calado, Ele está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Esses discípulos, então, vendo tudo que o Senhor passou, os açoites que Ele passou, a cruz que Ele precisou de carregar, eles então perderam a esperança e eles decidem ir embora, decidem voltar para a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. Irmãos, isso é muito triste, isso é tenebroso, isso é, muito triste, quando a pessoa esquece da promessa e prefere voltar para a vida que eles tinham antes de conhecer a Cristo. Esses 2 discípulos estavam voltando para Emaús. O significado do nome Emaús é águas termais ou águas mornas. E a gente podia falar aqui que eles estavam voltando para uma vida de mornidão espiritual.
Sim, mas o que me chama a atenção hoje é que eles estavam voltando para a mesma vida que eles tinham antes de conhecer a Jesus. E nós não vamos muito longe. Nós vamos ver o apóstolo Pedro agindo da mesma forma. A Bíblia diz que quando Jesus já ressuscitado, então ele vai e aparece para os discípulos, e Pedro estava lá, estava fazendo o quê? Estava lançando redes, estava pescando peixes. Quando a promessa que estava sobre ele é: Pedro, a partir de hoje, eu irei te fazer pescador de homens. Jesus estava falando: Pedro, eu estou mudando a sua história. Pedro, eu tenho algo profundo na sua vida. Pedro, eu tenho um chamado para você. Mas ali no momento do fogo, no momento quando o Senhor, e ele já tinha visto os lençóis, ele já tinha visto o sepulcro vazio. Em outro evangelho, a gente vai ver Pedro vendo os lençóis no chão, mas ele ainda conta detalhes, que ele vê o lençol que estava envolvendo a cabeça do Senhor, estava cuidadosamente dobrado no canto. E quando nós vamos estudar isso profundamente, irmãos, é tremendo a simbologia desse pequeno pano, que estava ali envolvendo o Senhor, cuidadosamente dobrado. Mas eu não quero também entrar nisso hoje. Mas eu quero entrar que Pedro já havia visto o sepulcro vazio. Ele abaixou e viu. Ele contemplou que o corpo do Senhor não estava lá mais. A notícia já tinha chegado para ele. O mestre ressuscitou, eu vi o mestre. Assim foi Maria Madalena lá dar a notícia para eles. Eu vi o mestre, ele me mandou vir aqui falar para vocês que ele ressuscitou. E nós vamos ver Pedro agora lançando redes, voltando à vida que ele tinha antes de conhecer o Senhor. E talvez, diante dessa informação, nós podemos ficar atônitos, né? Podemos ficar aterrorizados. Como pode assim Pedro fazer isso? Como pode assim esses dois discípulos fazer isso? Eles não tinham a notícia, eles não tinham já a promessa. Muitas vezes, irmãos, nós somos bons para julgar, né? Mas muitas vezes nós também agimos assim. Nós esquecemos a promessa. Nós esquecemos aquele que nos prometeu. E assim nós vamos perdendo a visão do nosso chamado, a visão da unção de Deus sobre nós, daquilo que Ele já nos prometeu, né? E assim estavam esses discípulos indo embora, e eles estavam conversando entre eles. Olha só, o versículo 14 diz assim, que eles iam falando entre eles aquilo que já havia sucedido. Deixa eu te falar uma coisa, quem dera se esses discípulos tivessem ficado mais um dia, se eles tivessem permanecido lá. Era o dia da vitória, era o dia da grande vitória, era o dia da grande notícia. E eles saem, e quando eles vão a caminho de Emaús, eles vão conversando entre eles o quê? Quem sabe o que eles falavam era: poxa, bem que nós pensávamos que Jesus, aquele, o Nazareno, bem que nós pensávamos que Ele que iria nos resgatar das mãos dos romanos. Bem que nós pensávamos que era Ele que seria o nosso rei. Bem que nós pensávamos que Ele iria ali comissionar um exército de anjos, iria exterminar ali os romanos, os soldados de Roma que nos comprimem e que nos escravizam. Não sei o que eles estavam conversando, mas uma coisa eu tenho certeza: eram palavras de desesperança, não eram palavras de alegria, porque eles haviam esquecido a promessa. Eu gostaria que você dissesse hoje comigo, todos que estão aqui: Senhor, traz à memória aquilo que me traz esperança. Que o Espírito Santo possa nos levar de volta para as promessas que um dia Ele nos fez.
Aleluia. Eles estavam ali conversando entre eles, quando de repente, versículo 15 diz: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Sabe o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos? Eles estavam indo embora. Eles haviam esquecido de tudo que o Senhor tinha prometido para eles. Eles estavam indo de volta à velha natureza. Eles estavam indo de volta à velha vida que eles tinham antes de conhecer o Senhor. Mas o Senhor foi até eles. O Senhor foi lá para resgatá-los. Sabe por quê? Não importa onde nós estejamos essa noite, quão longe a sua alma esteja do Senhor, eu quero ministrar sobre a sua vida, que Ele vai até você essa noite. Aleluia, Jesus. Ele vai ao nosso encontro essa noite. Talvez, amados, se fosse eu ou você, poderíamos dizer: ninguém mandou você ir embora. Ninguém mandou você esquecer da promessa. Ninguém mandou você abrir mão da sua promessa, que é ir, né? Mas Jesus, Ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Ele não esquece das promessas que Ele te fez. Louvado seja Deus. Eles estavam ali conversando entre si, mas Jesus foi com eles. Jesus foi onde eles estavam. E eu creio que Jesus hoje está te achando aqui. Jesus hoje está nos encontrando aqui. Não importa o tamanho das nossas feridas. Não importa o tamanho das nossas dores. E talvez aqui esta noite tem corações desesperançados. Tem corações que estão afastando do Senhor. Que estão indo embora. E nós vamos entender aqui o porquê de tudo isso. E Jesus então ia com eles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. Sabe por quê, irmãos? Quando nós esquecemos da promessa do Senhor, quando nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, os nossos olhos espirituais se fecham. Jesus estava ali tão próximo deles, mas eles não conseguiam reconhecê-lo. Jesus está aqui essa noite, e poucos são aqueles que estão lhe dando a devida glória, porque muitos de nós, aleluia, já perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Muitos de nós já perdemos a sensibilidade da presença do Senhor. Ele diz: olha, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vós. Jesus está aqui esta noite. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus ia com eles. Jesus ia com eles. Eles estavam fugindo, mas Jesus foi até eles. Mas Jesus chega e começa a ouvir o que eles estavam falando, mas eles não conheceram o Senhor. Amados, o Senhor disse para nós: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, dias de sol e dias de chuva, dias de vitória e dias de provação. É muito fácil nós sentirmos o Senhor nos dias da vitória. É muito fácil nós reconhecermos a presença do Senhor nos dias da vitória. Mas no dia da luta, da perseguição, você pode imaginar a perseguição que estava em Jerusalém no 3º dia? Grande era a perseguição. Eles estavam procurando ali os seguidores de Jesus, caçando como se caçam bichos. Tanto que quando Jesus apareceu para ali os seus discípulos, eles estavam trancados, com medo. A Bíblia diz bem claro, eles estavam com medo, porque grande era a perseguição. Mas mesmo com medo, os 11 permaneceram em Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo no tempo do medo, das incertezas,
das aflições, permaneça em Jerusalém. Aleluia. Permaneça no lugar da adoração. Permaneça confiando nas promessas do Senhor. Não saia do centro da vontade de Deus. Não saia. Porque somente no Senhor é que nós temos salvação. Mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo sem esperança, somente em Cristo nós temos salvação. O Senhor então foi com eles, e no versículo 17, o Senhor então se pronuncia. Ele fica caminhando com eles um tempo em silêncio, ouvindo o que eles estavam falando. Mas chega um momento que Jesus olha para eles e pergunta: que palavras são essas que caminhando vocês trocais entre vós? E por que vocês estáis tristes? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Ninguém que ouviu as palavras do Senhor, ninguém que ouviu as promessas de Deus e que resolve ir embora, fica feliz. Não fica. Sabe por quê? Porque não tem nada neste mundo que substitui a presença do Senhor. Muitos conhecem o Senhor, muitos já ouviram a sua promessa, mas resolveram ir embora, resolveram dar as costas para o Senhor, estão lá fora procurando algo que satisfaz, procurando algo que complete, mas dentro da alma humana há um vazio que somente a pedra angular pode preencher. E essa pedra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eles estavam tristes, porque eles haviam esquecido da promessa. Quantas e quantas vezes o Senhor disse para eles: é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que ele morra, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Eles estavam tristes porque havia esquecido daquilo que o Senhor havia prometido. E então Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? E eles começam então a responder, e respondendo um cujo nome era Cleófas, como eu já disse, que significa, o nome dele significa aquele que brilha com a glória de Deus. Este olha então e diz: és tu por acaso peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Com essa resposta, o que ele estava dizendo? Todos estão comentando a mesma coisa. Por acaso tu és peregrino por aqui? Tu és estrangeiro? Tu és de outra nação que não sabe o que todos sabem? Não sabe o que todos estão comentando? E Jesus então pergunta para ele: quais coisas? O que todo mundo está comentando? E então eles começam a dizer, olha, versículo 19: aquelas coisas que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, aquele homem, quem era ele? E então eles dizem, preste bem atenção, amados, versículo 19: aquele homem que era profeta, ele era poderoso em obras e também em palavras diante de Deus e Todo-Poderoso. Aqui, exatamente aqui, no versículo 19, está nos trazendo aqui o porquê que aqueles discípulos estavam indo embora, e o porquê que hoje muitos foram embora e muitos ainda irão. Qual é o motivo? No versículo 19 está muito claro. Eles disseram para o próprio Jesus, sem conhecê-lo, eles disseram: todos estão comentando deste homem chamado Jesus, Jesus Nazareno. Este homem, ele foi. Então com isso ele estava dizendo: ele está morto. Ele foi. Mas ele foi o quê? Profeta. Ele foi um profeta. Ele foi poderoso em obras e palavras diante de Deus.
Nem por um momento, estes homens disseram: Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é aquele que veio para nos salvar. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus encarnado. Mas ele estava dizendo: Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi profeta. Ele era poderoso em palavras. Mas eles não criam em Jesus como Deus. Vocês estão entendendo isso? Eles até gostavam de Jesus. Eles até gostavam de ouvir Jesus falar. Eles até achavam que ele era um poderoso profeta. Eles gostavam das suas palavras. Ele era poderoso em obras. Gostavam das obras que ele fazia. Gostavam de vê-lo fazer o cego enxergar. Gostavam de vê-lo fazer o paralítico andar. Gostavam de vê-lo fazer o morto ressuscitar. Irmãos, quantos estão assim hoje? Gostam de ver sinais. Gostam de ver uma pessoa, um cego enxergar. Estão em busca de sinais. Se não tiver sinais, eu não vou crer. Se não tiver um grande estrondo dentro da igreja, eu não vou crer. Se o timbre de voz do pregador não me agradar, eu não vou crer. Se ele não mudar a voz ser bem grossa, eu não vou crer. Vocês já perceberam isso? Ele era até poderoso em obras, mas ele foi. Ele foi. Amados, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de todo o nosso coração, quando nós entregamos realmente a nossa vida para Ele, venha o que vier, porque nem altura, nem profundidade, aleluia, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós vamos ver o apóstolo João, aleluia, aquele que estava deitado no peito do Senhor, quando ele diz: vocês estão aqui ceando comigo, mas um de vocês há de me trair. João então encosta no peito de Jesus, aí diz: aquele que Jesus amava, aleluia. Esse, apesar de tanta perseguição, quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que ele permaneceu aos pés da cruz. Porque aquele que vê Jesus como o Senhor, como o Redentor, como o Cordeiro de Deus, aleluia, como o Filho de Deus, como o amado do Senhor, ele não volta para Emaús. Emaús, irmãos, muitas vezes simboliza dentro de nós. Às vezes nós estamos na igreja, mas os nossos pensamentos já voltaram para Emaús. Nossos sentimentos já voltaram para Emaús. Lembra daquele povo quando saiu do Egito? Chegaram um momento, tudo que eles viram, todos os sinais. Irmãos, olha bem aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Sinal não prende ninguém. Milagre não prende ninguém na presença do Senhor. O irmão Laerte cantou aqui. Eram 10 leprosos. Todos eles foram curados. Só um voltou. Os 9 foram o quê? Voltaram para a velha vida. Eu já recebi o meu milagre. Eu já fui curado. Então não voltaram para o Senhor. Milagre não prende ninguém com o Senhor. Nós precisamos de crer de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem salvação fora de Jesus.
Somente em Jesus não existe meio termo. Ou é céu ou é inferno. Louvado seja Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho. Aleluia. Fora dele não há salvação. Esses discípulos, a Bíblia nos diz, amados, que eles viam o Senhor como profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Versículo 20 diz: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes da liderança entregou a condenação e a morte, e ele foi crucificado. Aí diz o versículo de número 21, e nós esperávamos. Repita comigo: esperávamos. Passado, já havia acabado a esperança. Está entendendo? A esperança havia acabado. Ele morreu, acabou a esperança. Mas deixa eu te contar uma novidade. O terceiro dia chegou. O dia de Jesus ressuscitar chegou. Nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o... Acompanha comigo, igreja. Já é hoje o... terceiro dia. Já é hoje o terceiro dia. Já é hoje o terceiro dia. Deixa eu te dizer uma coisa. O terceiro dia já chegou para nós. Jesus, ele já venceu. Então, cutuca aí seu irmão, seja profeta de Deus e fala: então para de fugir. Para de fugir do Senhor. Para de fugir das promessas. O terceiro dia já chegou. Pare de fugir. É hoje que o Senhor está te encontrando aqui. Pare de fugir do seu chamado. Para de fugir daquilo que o Senhor tem para você. Para de fugir. Jesus já venceu para você e para mim. Até quando nós vamos fugir? Até quando? Aleluia. Já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E olha só o versículo 22. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada elas foram até o sepulcro e não acharam seu corpo. E elas, sabe o que aconteceu? Elas voltaram dizendo que também tinham visto em uma visão de anjos que disse: ele vive. O que mais esses homens precisavam para se posicionar? Meu Deus. Eles tinham todas as informações. Hoje é o terceiro dia. E algumas mulheres foram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio. Chegando lá, elas viram anjos, tiveram visão de anjos. E o que os anjos falaram com aquelas mulheres? Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Oh, quantas vezes, irmãos, nós temos todas essas informações. Ele vive. E continuamos caminhando para irmãos. Jerusalém tem muita perseguição. Jerusalém estão matando crente. Deixa eu ir para Emaús. Deixa eu ir para o meu cantinho. Deixa eu ir para a minha vida. Eles tinham todas as informações. Versículo 24, então. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém eles não viram. Então o Senhor disse para eles: olha só, honestos e tardios de coração. Eles mereceram isso, não mereceram, irmãos? Nécio significa ignorantes, ou ignorantes de discernimento, tolos. Como vocês são tardios para crer. A verdade está escancarada para vocês. Vocês têm todas as informações. Todas as informações. Mas vocês não querem se posicionar.
honestos. Oh, tardios de entendimento, sem discernimento, Jesus Cristo vive. Então por que nós estamos como Emaús? Muitas vezes com o coração cheio de desesperança, pensando que nós estamos lutando só, pensando que Deus nos abandonou, esquecendo da promessa: eu estarei com vocês todos os dias. Eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza, sou eu que te guio, sou eu que te guardo. Jesus Cristo vive. E hoje eu quero tomar essa palavra para mim. Oh, Roseli, como você é nécia. Oh, Roseli, como você é tardio de coração para crer. Por que, Roseli, que quando a prova chega, você fica com o coração triste? Por que você deixa de crer, Roseli, na minha palavra? Aleluia. Então, versículo 26, ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E então ele começa a destrinchar a palavra de Deus. Ele começa por Moisés e vai todos os profetas, explica a eles todas as escrituras, até que eles chegam em Emaús. Versículo 28 diz que eles chegam a Emaús. E ali agora em Emaús eles tinham que decidir o que eles querem. Vocês querem permanecer aí? Vocês chegaram. E Jesus então deixa eles lá e segue caminho para ir embora. E aí então eles tomam uma grande decisão, que eu espero que essa decisão seja de cada um de nós. Quantas ceias você já participou? Há quanto tempo você conhece o Senhor? Há quanto tempo nós estamos dentro da igreja? E talvez nós ainda não tomamos essa decisão que eles tomaram. Porque quando eles viram que Jesus estava indo embora, mesmo sem saber quem ele era, eles disseram: fica conosco, entra dentro da nossa casa, venha cear conosco, venha sentar na nossa mesa. Com essa palavra, irmãos, dizendo que com as minhas palavras, eles poderiam estar dizendo: nós não sabemos bem quem é o Senhor. Eu ainda não te conheço. Eu ainda não te conheço da forma que eu preciso de te conhecer. Mas esta noite, eu quero te fazer um convite. Fica conosco. Não vai embora, não. Senta na nossa mesa. Nós estamos tão tristes. Nós estamos com o nosso coração tão abalado. A nossa esperança foi embora. Mas fica conosco. Assenta na mesa conosco. Quem você tem chamado para sentar na mesa com você? Eles chamaram Jesus. Mesmo sem conhecê-lo, sem reconhecê-lo, eles chamaram Jesus. Sabe por quê, irmãos? Que vamos supor que ali não era Jesus, mas era alguém que estava explicando para eles a palavra. Era alguém que estava trazendo eles a realidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre convida para sentar na mesa com você alguém que te chama a realidade. Mesmo te chamando de nécios, mesmo te acordando, mesmo te falando palavras duras, mas alguém que te chama para a realidade em Cristo. Alguém que te diga: se você não se posicionar, você vai perder a sua salvação, você vai perder a sua alma. Quem você está chamando para sentar à mesa com você? E olhando por outro lado, amados, quantas vezes nós estamos num culto como esse? Um culto onde nós estamos aqui para adorar o Senhor, e nós vamos embora triste, porque nós não convidamos: Senhor, vamos comigo. Entra dentro daquela casa comigo, Senhor. Senhor, coloca as coisas no lugar dentro daquela casa,
Eles chamam Jesus para entrar. E ali então eles preparam uma mesa. E o Senhor então vai partir o pão. E a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles se abrem. Versículo 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram. Mas então eles desapareceu, porque ali completou a missão do Senhor. Ali eles entenderam que tudo que Jesus prometeu, Ele cumpriu e Ele cumprirá em cada um de nós. E então eles olham para eles e dizem: porventura, o nosso coração não ardia quando Ele falava conosco, quando Ele nos abria as Escrituras. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele venceu a morte para nós. Aleluia! E então, olha só o versículo 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Versículo 33 diz, para encerrarmos a mensagem: e na mesma hora, repita comigo: na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Na mesma hora, eles se levantam e eles voltam para Jerusalém. Essa noite há um convite. E o convite é esse: retorne para Jerusalém. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Ele vive. E o Senhor disse: enquanto vocês estiverem aqui na terra, participem da ceia. Mas não de qualquer maneira, mas em memória daquele que morreu por você. Mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está à direita do Pai. E Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós outros, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda há uma promessa. Eu te convido a se colocar sobre os teus pés. E essa promessa está sobre nós. Só que nós, como esses discípulos, muitas vezes temos esquecido essa promessa. Mas Jesus nos trouxe aqui hoje para nos lembrar: Ele irá voltar. Jesus Cristo irá voltar. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Essa palavra falou no seu coração essa noite. E se você sente o desejo de essa noite voltar para essa posição, feche os olhos junto comigo e ore comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu me apresento a Ti essa noite, Pai, porque eu estava indo para Emaús. Eu estava me esquecendo das promessas do Senhor. O meu coração está vazio. Meu coração está triste. Senhor, há quanto tempo eu não me alegro mais em Ti? Porque o inimigo havia roubado as promessas do Senhor de mim. Mas, Pai, olha comigo, você que está sentindo o desejo de orar assim. Eu estou de volta. Estou de volta, Senhor, para o centro da Tua vontade. Porque assim como Cleófas, Pai, eu quero voltar a ser chamado aquele que brilha para a glória de Deus. Aquele que brilha para a glória de Deus. Recebe-me, Senhor, de volta para o Teu reino. Porque eu sei que o Senhor tem promessa na minha vida. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus concluir a boa obra em seus corações. E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia
1 Coríntios, abre comigo, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Convida aqui à frente os diáconos que estarão distribuindo a ceia. Assim como aqueles discípulos chamaram Jesus para sentar à mesa com eles. Convide Jesus essa noite para sentar com você. Onde estão os diáconos que estarão distribuindo a ceia, amém? Glória a Deus. Vamos ler comigo? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, preste bastante atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Louvado seja Deus. A ceia do Senhor é para todo aquele que é batizado, que está em comunhão com o corpo de Cristo. Eu te convido a estender as tuas mãos para cá. Nós vamos orar, consagrando assim os elementos da ceia ao Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo está neste lugar. Ele venceu a morte. Aleluia. E Ele veio para resgatar aquilo que é dele. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor. Senhor, este pão, Pai, ele simboliza o teu corpo, que ali foi entregue por nós, Pai. Senhor, Tu fostes, ó Pai, moídos pelas nossas transgressões, Pai. Nós consagramos ao Senhor, Pai, este cálice, Senhor, que simboliza o Teu sangue que foi derramado ali na cruz, ó Pai, para perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós consagramos ao Senhor, ó Deus, que todos aqueles que participarem venham ser renovados, venham ser restaurados, Pai. Venham lembrar de tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Assim nós consagramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Podem distribuir os elementos em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deixe que o Espírito Santo de Deus te resgate por inteiro essa noite, assim como Ele fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Aleluia, Jesus. Toma os nossos corações, Pai. Resgata-nos, Pai. Resgata-nos para o Teu louvor, Jesus, para o Teu amor e para a Tua glória. Não queremos nos perder, Senhor. Esconda-nos em Ti, Pai. Esconda-nos em Ti, Pai. Esconda-nos em Ti, Pai. Para onde nós iremos, Senhor? Oh, Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Pai. Oh, Jesus.
Ti, Senhor. Resgata-nos para Ti, Senhor. Queremos voltar para o centro da Tua vontade, Senhor. A nos lembrar quando o nosso coração ardia. A nos lembrar quando o nosso coração queimava, Pai. Resgata-nos para Ti, que essa noite possa ser uma noite, Pai. Uma noite de resgate espiritual, Jesus. Possamos nos lembrar de quem o Senhor é. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós te louvamos. Nós te exaltamos. Aleluia. Os meus olhos Jesus, quem somos nós, Pai? Nossa, Pai, para que amor é esse que nos alcançou, mesmo sendo nós tão falhos? Que amor é esse que nos alcançou, mesmo quando nós estávamos lá na lama do pecado, tão falhos? Que amor é esse que alcançou esses 2 discípulos e que nos alcançou quando nós não tínhamos mais esperança, quando ninguém dava nada por nós? Ele nos alcançou e nos convidou a cear com Ele. Aleluia. Então diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do pão. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Ela açúi canteremates. Aquela açúi cantera maçuri anderehai. Jesus, obrigado por ter nos encontrado no caminho de Emaús. Obrigado por ter recebido o convite de ficar conosco. Obrigado porque o Senhor não nos deixa órfãos.
Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Podeis participar do cálice em nome de Jesus. Acaso o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? Acaso o nosso coração não queimava? Oh, Senhor. Eu vou te convidar neste momento a sair do seu lugar, para você dar um abraço bem forte no seu irmão. Nós somos um só corpo. Jesus está neste lugar. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Abraça o seu irmão. Dá um abraço bem forte no seu irmão. Diga para o seu irmão, em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, não desista.